Olá humanos e deuses, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre a grande batalha entre humanos e deuses. A grande batalha do Ragnarok, onde os humanos estão lutando para que a humanidade continue. Para isso, eles estão enfrentando deuses. A gente vai seguir esse vídeo de hoje diretamente do momento em que acabou o anime. E então eu pretendo, caso vocês curtirem esse formato de vídeo, trazer todas as batalhas. Lembrando que este é um formato de vídeo que dá bastante trabalho pra fazer, então a gente vai ter que dividir o vídeo em mais de uma parte. Além disso, eu super conto com você pra deixar o like no vídeo e, se possível, compartilhar com os seus amigos. Agora, a gente vai ver a batalha de Jack versus Hércules. Eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão e se inscrever no canal. Se ainda for novo por aqui, sua inscrição é muito importante. Agora, vamos lá. Para se iniciar este grande confronto, a arena se torna a cidade de Londres. A plateia então se espanta por um deus aceitar lutar naquele lugar. É então que Heimdall começa a apresentar quem seriam os lutadores, enquanto lentamente vemos alguém se movendo até a arena. Heimdall começa então a apresentar o lutador do lado da humanidade, dizendo que no dia 31 de agosto de 1888 surgiu na cidade de Londres alguém que tirava a vida de suas vítimas com garras afiadas, sendo elas 5 mulheres. Neste momento toda a plateia fica assustada, enquanto aparece um homem com uma máscara e no meio da fumaça a gente vê sua horripilante sombra. Heimdall começa dizendo que este homem, em um piscar de olhos, foi capaz de jogar toda Londres em um caos, assim a fazendo quebrar. Então nos é revelado seu rosto. A plateia toda estava em estado de choque. Aquela era a face até o momento desconhecida de Jack, o Estripador. Todos estavam naquele momento indignados por aquilo. A humanidade não entendia por que um monstro estava os representando. Ele era uma pessoa horrível. Todos estavam bravos com aquela escolha, enquanto Loki olha diretamente para Valkyria Brunilda e diz que ela é uma mulher desagradável por fazer esse tipo de escolha. Heimdall então apresenta o representante dos deuses que se dirigia ao centro da arena. Ele o apresenta como aquele que foi capaz de derrotar o leão de Nemeia, o cão das 3 cabeças do inferno, Cerberus, o bravo herói que nunca precisou de um item de combate em sua mão para lutar. Ele era aquele que completou 12 trabalhos que foram dados a ele pelos deuses, o semideus que ascendeu à forma de um deus, aquele que trouxe a luz aos céus e à terra, o mensageiro da justiça, aquele que representaria os deuses era Hércules. Após ser apresentado, então, vemos todos os deuses gritando seu nome, torcendo para que ele vença aquele combate. É nesse momento que Jack e Hércules se aproximam um do outro. Vemos então a justiça versus o mal. Uma luta marcante estava pronta para começar, a 4ª rodada da batalha do Ragnarok. Hércules então olha fixamente para Jack com um rosto sem expressão. Ele estava agora de frente a um dos criminosos mais nefastos da humanidade, onde vemos a pura justiça contra a pura maldade, uma verdadeira batalha sem precedentes. Hércules então olha para aquela tela com um olhar de raiva, direcionando seu olhar para Brunilda. Kyr então diz a sua irmã que Hércules realmente estava bravo por ela ter feito essa escolha. Porém, Brunilda não diz nada, ela apenas sorri. Hércules então se pergunta por que ela estava fazendo isso, dizendo que Lubu, Adão e também Sasaki Koshiro, eles se encaixavam verdadeiramente como representantes da humanidade. O espírito de luta deles era admirável e podia mexer até mesmo com o coração dos deuses. Entretanto, o homem que ele estava lutando, aquele à sua frente, era apenas um monstro que brincou com diversas vidas. Com uma grande expressão de raiva, ele diz bem alto pra Brunilda que não era pra ela ficar tirando sarro dele, colocando aquele oponente pra que ele tivesse que enfrentar. A humanidade também estava confusa. Eles não sabiam pra quem torcer. Jack era um monstro. No final do século XIX, nas vielas da cidade de Londres, 5 mulheres perderam suas vidas pra um objeto cortante. Nem mesmo os melhores detetives da Scotland Yard conseguiram realmente pegá-lo. Dessa forma, Jack escapou impune. Mas então a batalha se inicia. Hércules diz a Jack que ele deveria desistir e admitir a sua derrota. Então Hércules dizia que ao fazer isso, ele iria implorar a Zeus para que eles pudessem fazer um acordo. Ele pediria para Zeus não destruir completamente a alma de Jack. Afinal, Hércules abomina ver a vida de alguém sendo perdida. Porém, Jack, ele fica impressionado por aquelas palavras e até mesmo agradece Hércules. Ele diz que agradece pela gentileza em concordar em batalhar em Londres. Porém, Jack diz que sente muito, mas não iria desistir. Não importa o quão baixas fossem suas chances. Ele então puxa 2 lâminas gigantes de suas costas, enquanto dizia que não poderia recuar. Ele é um cavaleiro e por esse motivo seguiria até o final. Nesse momento, Jack junta aquelas lâminas e ele forma uma grande tesoura. Jack, neste momento, então diz revelar o seu Valhound. Ele então gira aquela grande tesoura dourada com uma grande facilidade, uma grande maestria. E então, dizendo que iria testar aquilo, ele corta facilmente um poste diante dele, como se fosse apenas um papel. Aquele foi um corte perfeito. Hércules então diz que
que já que Jack estava recusando a sua proposta, então ele teria que tirar a vida dele. Mas antes mesmo de começar aquela grande batalha, Jack escuta o barulho de um sino, e ele neste momento, sem explicação alguma, sai correndo na direção oposta. Hércules e todos que estavam assistindo ficaram confusos, ninguém sabia o motivo dele estar fugindo. Hércules neste momento fica irritado por aquele seu adversário estar correndo da sua batalha. Ele corre atrás dele o mais rápido possível, se perguntando o que Jack pensava que estava fazendo. Jack então pede desculpas a ele, pois dizia que agora era a hora do chá. Hércules então fica furioso e diz a Jack que ele deveria pegar a sua arma e lutar, mas Jack o ignora. Hércules então caminha em sua direção, mas ele percebe uma linha que estava em seu caminho. Ele então a puxa, fazendo cair várias facas em sua direção. Hércules então as percebe e as para usando seu corpo. Ele então diz que armas de humanos não eram capazes de ferir o corpo de um deus. Jack então se mantém sorrindo e ele diz que precisava testar tudo por ele mesmo para ter certeza. Ele dizia que precisava ter um entendimento melhor sobre Hércules. Pouco após isso, vemos Hércules já ao lado de Jack, pronto para o atacar. Porém, rapidamente o vilão da humanidade saca sua arma e após isso ele lança um projétil em forma de gancho. Dessa forma, Jack conseguia se distanciar de Hércules. Hércules fica enfurecido por ver que ele estava novamente fugindo. O deus então pega impulso com suas pernas para dar um grande salto. Ele se impulsiona e consegue assim quebrar todo o chão à sua volta. Hércules pula se aproximando de Jack e os dois então colidem suas armas no ar. Durante essa colisão, Hércules sai na vantagem, pois ele consegue facilmente quebrar a arma de Jack, fazendo com que ele fosse então arremessado no chão. Jack fica assustado e ele diz a Hércules que o deus acabou transformando a tesoura dele em lixo. Nesse momento vemos Hércules dizendo que a luta agora estava acabada, mas Jack rapidamente se move. Dessa forma ele fica de costas para um prédio. Neste momento ele puxa algumas facas que estavam em sua bolsa. Hércules diz que armas humanas não são capazes de o ferir e por esse motivo Jack simplesmente deveria parar de tentar. Jack nesse momento arremessa essas facas rapidamente enquanto Hércules dizia que era inútil. Então Hércules avança em sua direção para o atacar, porém toda a plateia fica surpresa. Vemos que as facas que Jack arremessou misteriosamente foram capazes de perfurar o corpo de Hércules. Naquele momento o deus fica assustado e ele estava sangrando. Ele se perguntava como aquilo era possível. Ele havia quebrado o Valhound de Jack. Nesse momento o humano simplesmente sorri. Jack diz que era simples, ele mentiu. O seu real Valhound na verdade era sua bolsa de regeneração de regalho. Jack então após isso puxa várias lâminas com a corda entre elas de sua bolsa. Vemos que em uma batalha entre um humano que não possuía uma grande força contra um deus que era considerado um dos mais fortes de todos, o fraco humano foi o primeiro a fazer o seu adversário sangrar. Jack havia conseguido com facilidade ferir o deus Hércules. Neste momento todos ficam chocados, todos ficam impressionados. Gear pergunta a sua irmã Brunilda por que ela escolheu uma pessoa como aquela, por que ela escolheu Jack. Brunilda então responde com uma outra pergunta. Ela pergunta para sua pequena irmã se ela sabia o único lugar onde os humanos eram superiores aos deuses. Nesse momento essa parecia ser uma pergunta sem resposta, um humano superior a um deus, e é então que a própria Brunilda responde esta pergunta. Os humanos eram superiores aos deuses na malícia. Brunilda então segue dizendo que os mais maliciosos atos do homem podem perfurar até mesmo a mais forte das virtudes de um deus. E assim a gente termina a primeira parte deste capítulo. Afinal vocês sabem que este é um formato bem difícil da gente estar trazendo, mas se vocês curtirem a gente vai trazer essa luta completa, assim como todas as outras também. Então deixe seu like aí pra ajudar o canal. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!